Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Amém. Deus abençoe. Bom, nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 em diante. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Bondoso Criador, estamos à sua disposição para que o povo seja abençoado. Como o Senhor não quis usar o sol, a lua, as estrelas para pregar o Evangelho e quis usar o ser humano, e o seu profeta diz que essa foi a sua ideia, então estamos aqui para poder ser usado por ti, para ajudar aqueles que creem na sua palavra e no seu método de trabalho. Ajuda-nos, ilumina-nos mais e conceda-nos esta graça divina, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A maior glória. Temos aprendido que a graça tem enaltecido a lei, nas expressões do próprio profeta. E hoje quero falar sobre como Paulo descreveu a lei. E a forma que ele descreveu a lei, se você olha apenas pelo lado natural, então você a verá de maneira só decadente. Primeiro,
ele chamou a lei de ministério da morte. Segundo aos Coríntios, quero deixar a escritura onde nós lemos mesmo, capítulo 3, verso 7. O ministério da morte. O ministério da morte, gravado com letras em pedras. Então ele chamou a lei de ministério da morte. Agora, o porquê? A lei é olho por olho e dente por dente. Então ele considerou como ministério da morte. Fez grandes coisas? Fez. Era o que Deus tinha que apresentar aos homens antes da manifestação da graça, antes de vir a graça. Mesmo que nós sabemos que a graça veio através de Abraão, bem antes da lei. Mas Deus teria que encarnar, trazer a graça encarnada. Como um representante da lei, Moisés era o representante da lei. Quando se lê o Velho Testamento, se lê a lei, não tem jeito de você ficar sem pensar em Moisés, porque ele estava representando a lei. Mas Paulo, tendo conhecimento de um novo ministério, e este ministério vindo através da graça encarnada, Deus feito homem para nossa salvação, ele olhou para a lei e viu a glória da lei. A lei tendo uma glória, e com toda a glória que a lei tinha, o ministério ainda era da morte. Tem coisas que têm muita glória, mas o ministério é morte. Se não tiver alguma coisa para poder vir em sequência para te dar vida, e você continua no ministério, que é glorioso. A lei era gloriosa, tão gloriosa que quando ela foi manifestada e escrita em pedras, a glória era tão grande que chegou ao ponto do povo não poder olhar para a face de Moisés. Para você ver que glória tremenda era aquela. O povo não podia, olhava para Moisés e dizia: não conseguimos. Ele teve que cobrir o rosto com um véu para poder falar com o povo. E esta ainda era o ministério da morte. Paulo está mostrando para nós se este ministério da morte, gravado em letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se você ficar apenas no ministério da lei, que foi um ministério tremendo, foi uma glória tremenda, era o que existia para governar Israel, tinha que ser através da lei. Tudo precisa de lei para um governo. Nosso país tem leis para poder ser governado, senão seria muito mais desordem do que você vê. O que tem ainda é porque tem leis. As pessoas contrariam a lei do trânsito, mas tem lei, tem que pagar a multa. E qualquer lei que você contraria, você tem que pagar, porque aquela lei vem para pôr ordem
E a lei vem exatamente para os desobedientes. A lei é para isso. Porque para aqueles que obedecem, eles não têm preocupação com a lei, eles já obedecem. Mas o desobediente, então, já vai ficar preocupado. Se você não tem a documentação do carro tudo em ordem, quando você vê uma polícia, pronto, você já sabe como fica o seu sistema nervoso, como você agita. A lei, no tempo de Moisés, com aquele ministério, que era o ministério da morte, trouxe uma glória na face do homem, que eles não puderam olhar para a face de Moisés. De um lado você vê aquele povo na condição que eles estavam. Eles estavam fazendo ao pé do monte Sinai um carnaval, pulando, dançando, um bezerro de ouro. E Moisés com o ministério da morte, a lei. E aquilo era glorioso, era o que Deus tinha para manifestar. Ao ponto de ver toda a desordem que havia ali embaixo, Moisés chegou a quebrar aquela tábua da lei. Mas que era um ministério glorioso, era porque Paulo tanto chamou a lei de ministério da morte, como também de glória que havia na lei. Vamos seguir mais um pouquinho e ver 2 Coríntios capítulo 3, verso 9. Ele chama a lei de ministério da condenação. Porque a lei te condena, a graça te salva. Isso é muito maravilhoso. Então você vê, se um ministério de morte, um ministério de condenação, trouxe uma glória na face de Moisés, que o povo não suportava olhar diretamente para o rosto de Moisés, você pensa bem o ministério da justiça, que é o ministério da graça. Que glória maior tem esse ministério? A Bíblia chama maior glória o ministério do Espírito. Aleluia. Então você, sem lei de São Paulo, você não saberia que não podia adulterar, mas a lei serviu porque ela diz: não adulterarás. Sem lei, você não sabia que não podia matar, mas você ficou sabendo porque a lei diz: não matarás. Sem lei, você não saberia se podia roubar, mas a lei veio e diz: não roubarás. Sem lei, você não saberia se tinha problema cobiçar a mulher de outro, o campo de outro, o gado de outro. Mas a lei diz: não cobiçarás. Então a lei tem uma glória tremenda para poder mostrar para você como viver. Sem lei, eu não saberia o que era o pecado. Mas sem a graça, eu não teria salvação. Você precisa da graça. O ministério da justiça é o ministério da graça, porque os profetas eram a justiça divina. Os profetas, irmão Brando disse que eram a justiça divina. Enquanto a lei te encarcera, a graça te liberta. E os profetas, eles tinham o seu ministério de juízo sobre o povo. Quando Deus manda um profeta, não é apenas luz que você vê, porque a luz é observada pelos eleitos da era, mas logo em seguida vem a justiça, que quem vai observar isso daí é o ímpio, é o que vai sofrer aquela justiça dos profetas. Quando Deus manda um profeta, ele abre olhos de um e cega outros. Toda a vida foi assim. E quando Deus mandou um profeta, é porque as coisas não estavam bem. Irmão Brana diz: se há uma estrela, que cada mensageiro é conhecido como uma estrela, é porque está em noite.
E se à noite, então as coisas não estão boas. Precisa de alguém chegar e transmitir uma mensagem, porque é aquela estrela. Nós tivemos aí a sétima estrela, sétima e última estrela, para poder mostrar para a igreja a condição dela. E essa estrela mostrou, Deus mandou William Branham para isso. É uma estrela para mostrar para Laodiceia que ela é cega, nua, infeliz e não sabe. Mas também essa estrela veio mostrar para mim e para você, ao que vencer a era de Laodiceia, assentar-se-á comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém? Então há uma grande coisa aqui, porque se o ministério do profeta é uma luz tremenda para o eleito, ao mesmo tempo é juízo para o não eleito. E não adianta querer fugir. Quando Deus mandou Noé, era para levar gente para dentro da arca, para salvar gente. E como não conseguiu, Noé com suas pregações, quem sabe chega no final do ministério, você diz, o homem pregou 120 anos e conseguiu 8 pessoas com ele ainda. 8 pessoas. Mas não pode, 120 anos de pregação, de clamor, fazendo arca, pregando, quem sabe ao ar livre, anunciando, e eu estou ali fazendo uma arca. Prepare, vamos para lá. Todo mundo olhava para ele e dizia, você é um velho louco. A sua idade mostra o que você tem. Nós não vamos te ouvir. Mas ele continuou pregando, porque ele era a salvação de quem cria e ele era a condenação de quem rejeitava, a justiça de Deus sobre o povo. Assim foram todos os profetas. E você vem em Jesus Cristo, você olha nele e diz, totalmente graça. Jesus é graça por completo, mas para aquele que crê. Porque a Bíblia diz, quem não crê, já está condenado. Quem não crê já está condenado, porque ali estava não apenas um profeta que mostrava a justiça de Deus, mas estava Deus encarnado que mostrava graça e justiça. Se você crer, você é salvo. Se você não crer, já está. Não vai ser, já está condenado. E graças a Deus por podermos pertencer a este ministério de justiça de Deus. São Paulo chamou isto aqui, o ministério da justiça, este que nós estamos. Como não será maior a glória do ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, o ministério da lei foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Esse daqui não é através da letra. Paulo diz aqui em 2 Coríntios 3, versículo 5, ele diz, está dizendo, versículo 6, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós podemos ter muita letra da Bíblia, se não tivermos o Espírito da Bíblia, nós somos mortos. Podemos ter muita letra da mensagem, se não tivermos o Espírito da mensagem, nós estamos mortos. Por isso você não carrega apenas o nome de um profeta, você precisa agir como ele disse que nós devemos agir, porque Deus usou essa sétima e última estrela nesse dia final para direcionar seu povo, seus filhos, para um lugar de repouso. Quem não ouvir esta voz, quem não ouvir, já está condenado. Agora, é graça? Sim. Se no período da graça, Jesus Cristo é graça, ele diz, quem não crê já está condenado. Você pensa bem, quando esse período de graça teve que se encerrar, o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão e trouxe uma outra glória para nós. Amém? Vamos mais um pouquinho aqui, deixa eu prosseguir aqui. O que Paulo descreveu ainda da lei? O que era transitório. Quer dizer, não é uma coisa permanente.
Segundo aos Coríntios 3:11, ele diz assim: porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Graças a Deus. Se o que era transitório não podiam nem olhar no rosto dele, você pensa bem naquele que permanece. Se o ministério transitório não puder olhar no rosto dele, e o ministério que permanece. Nisso nós podemos aplicar para o livro, o livrinho assim chamado pela Bíblia em Apocalipse 5 e Apocalipse 10. O livrinho. Que ninguém podia olhar para ele. O que era isso? A glória da palavra. A glória de Deus. Ninguém podia olhar neste livro. Mas pela graça divina, Deus preordenou o tempo, a hora, o minuto de podermos olhar para o livro. E não apenas olhar, tornar aquele livro em alimento e você comer, sentir o sabor na sua alma, o que é a glória da palavra. Eu quero acompanhar apenas um pouquinho nisto, porque você volta a Mateus 17 e você vai encontrar no monte da transfiguração que o rosto do Senhor se transfigurou como o sol. Olha a glória de Deus, maior do que nos dias de Moisés. Esta é a maior glória, não aquela que o povo não podia olhar, fitar os olhos na face de Moisés, mas uma glória no monte da transfiguração, que ali esteve Pedro, Tiago e João, 3 testemunhas, é real, e tinha 3 testemunhas do céu, Jesus, Moisés e Elias. E que glória era esta, que quando Pedro, Tiago e João olhou, São Mateus 17, verso 1 e 2, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Você acha que isso daqui é menos que a lei? Isso é muito maior. Esta glória da transfiguração foi muito maior do que a lei, muito maior do que o ministério da morte, muito maior do que o ministério da condenação, muito maior do que o ministério transitório. Esse ministério era maior, ele transfigurou diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Mas que ministério tremendo é este? Que Pedro, Tiago e João não precisaram fazer como o povo de Israel fez. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: sempre é Pedro. Sempre Deus tratando com o indivíduo, e o indivíduo naquele dia também era Pedro. Sempre Deus fala com o indivíduo, e aquele indivíduo era Pedro quem diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Deus trata com o indivíduo, e aquele indivíduo outra vez não mudou, era o mesmo Pedro. No monte da transfiguração, olha Pedro outra vez, entrando em cena. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus. Tiveram condições de olhar para Jesus. Este ministério da justiça, da graça, da salvação, este ministério permanente, a glória dele excede a glória da lei, do ministério da lei. Porque eles não puderam olhar no rosto de Moisés, mas Pedro, Tiago e João puderam olhar no rosto de Jesus Cristo, transfigurado. Ele olhou no rosto dele e conversou, tomou a palavra, falou.
Você vê um homem como Pedro, que não sabia ler nem escrever, como Deus usou um homem daquele no seu ministério. Não estamos apoiando a ignorância. Você tem que saber que Deus trabalha desse jeito, que nós vamos fazer. Quando Deus pegou Saulo, ele teve que derrubar do cavalo, teve que derrubar do grau de estudo, e ele ficou humilde, porque ele era poderoso, ele era valente, mas agora ele era um cego, apalpando, precisando de um guia. Ele guiava quando era grande, mas agora Deus o derrubou, diz: eu te quero de baixo, eu quero começar da terra, vai com o rosto em terra, eu quero começar daí. Irmão, temos falado disso hoje de manhã. Não tente ser grande, porque Deus te derruba. Não tente ser grande, não tente querer governar alguém, não tente querer mandar em alguém, porque Deus te derruba. Você tem que continuar humilde a vida toda. É muito fácil a gente pegar e repreender todo mundo, até sem a gente ter ministério. É fácil. Aí não tem ministério e está repreendendo isso, repreendendo aquilo, repreendendo este, repreendendo aquele, sem ter ministério. Pensa bem se um homem desse tiver ministério. Se ele repreende tudo, sem ministério, se ele tivesse. Mas ele deveria pensar muito bem que Deus o quer humilde. Deus o quer humilde. Por isso, nem ministério ele tem. Ele pode fazer coisas, mas nem ministério ele tem. Eu tenho que aprender isso. Temos que servir esse povo. Se cada irmão servisse o outro irmão, que bênção seria. Não tente ser mestre, São Paulo diz. Tem hora que ele diz: vocês já deviam ser mestre, e são meninos. Mas ele diz: aquele que é mestre recebe maior castigo. Então tem que ter ministério para isso. Precisa ter ministério. Gente, não tem coisa melhor do que você parar no seu lugar e ficar quieta no seu lugar. Mulher, se você tiver o seu marido, que ele te dá o pão de cada dia, o vestidinho de 3 meses ou de ano, aquilo para você viver dentro da sua casa, cuidando de seus filhos, dê graças a Deus, fique quieta. A menos que ele queira que você trabalhe na sua casa com ele, junto ali, faça, vai com ele. Trabalhe com ele em casa. Eu nunca procuro tentar ajudar alguém, dizendo: envia a sua mulher para algum lugar para trabalhar, só porque o irmão Brana, no tempo do aperto, teve a irmã Meda trabalhando numa fábrica de roupa e camisa, né? E aí o outro, então tem que, pode, tem. Aí a mulher puxa do lado dele. Olha, assim, da mesma forma, ela diz: me dá um colar. Porque ela tinha. Me dá isso, me dá aquilo. Porque não pede? Me dá o Espírito Santo. Me dá aquela compreensão que Meda tinha. Me dê aquela espiritualidade que ela tinha. Por que não pede assim? Me dê aquilo que Sara tinha. Não vou entrar por esse lado, mas ao mesmo tempo estou entrando. Não tem jeito, não é? A glória, eu estou vendo aqui esta glória, a maior glória. A graça tem uma maior glória. O que serviu, a lei serviu, graças a Deus. Mas a graça tem uma maior glória, ao ponto de enaltecer a lei e dar mais coisas ainda para mim e para você. Dar mais ordenança ainda. Não cobiçarás, eu porém vos digo. Se você olhar para uma mulher, já no coração adulterou com ela. Não adulterarás, melhor. Eu porém vos digo, só de olhar para uma mulher, já adulterou com ela. Então que coisa tremenda, esta graça, ela não despreza nada. Tudo, você vai na lei, que a lei foi um ministério, como Paulo está descrevendo aqui para nós, o ministério da morte, o ministério da condenação, o que era transitório, mas era o que Deus tinha no momento para chegar ao permanente. Deus tinha que usar aquele método para chegar ao ministério permanente. Quando você chega ao permanente, eles estão aqui
no Monte da Transfiguração, Deus já está mostrando algo para os seus discípulos. Eles podem ver, o rosto de Jesus foi transfigurado, resplandeceu como o sol. Os seus vestidos tornaram branco como a luz. E ainda Pedro conversou, Pedro tomando a palavra disse: Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Uma hora de grande espiritualidade se você dá uma opinião errada. Você dá uma palavra errada. Mestre, me permita dar uma palavra. E Jesus permitiu Pedro dar uma palavra. Jesus já sabia o que Pedro ia falar, mas deixou ele falar. Tem hora que você vai falar coisa errada e Deus não proíbe, Ele deixa você falar. E você vai ter que entender o porquê e depois cair em si. Eu preciso de humildade. Mas tem que ter alguém que fale, tem que ter alguém que interrogue, alguém que pergunte. Aí Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, tudo isso aí, se queres. Se Deus quiser, eu vou fazer isso. Se Deus quiser, eu vou comprar um carro. Se Deus quiser, eu vou comprar uma casa. Tudo é se queres, Senhor. Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. E aí você mesmo coloca na sua oração um meio que você vê. É difícil para poder vir uma resposta. Você coloca o difícil. Como Eliezer colocou o difícil para a resposta. Ele diz: Senhor, eu vou pedir água para beber a uma moça desta. Mas aquela que eu pedir para ela, dá-me de beber, e ela disser, tirarei para você e para seus camelos. Esta será. Ele colocou uma coisa dura. Não era só aquela, eu chego, peço água, então é ela. Não, ela vai ter que falar também. Ela vai ter que tirar água para esses camelos. Um camelo bebe 40 litros d'água. E se ela fosse uma preguiçosa, um frango de granja como nós temos hoje, tirar 40 litros d'água naquela cisterna para um camelo, e tinha uma frota. Mas ele orou e a resposta veio. Ele chegou no poço e disse para a moça dar água para ele. Ela disse: sim, tirarei para você e para os seus camelos. Que coisa, que resposta. Mas na hora de namorar, não põe nada difícil. Nada difícil. Ô filha, eu vou te dar um carro de primeira. Aí ela vai. Hoje ele está andando de bicicleta, mas promete um carro e ela cria. Ela cria. E aí você vai ver. Você tem que acostumar a andar de bicicleta. Diga para ela que você vai andar a pé comigo. Vai andar de bicicleta. Vai andar de ônibus. Essa te ama. Essa te ama. Aí, não, aonde você for eu irei. Se você for a pé eu vou, não deixo você ir sozinho. Você vai para a igreja? Não, você não vai só. Tem que ter dinheiro para pagar ônibus para mim também. Essa sim. Essa é a mulher verdadeira. Esta é a legítima. Você não vai sozinho. Não te deixarei. É Ruth falando com a Noemi. Não te deixarei. O seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. Você vai numa reunião, eu também vou. Você vai orar, eu também vou. Mas tem hora que você tem que fazer muitas promessas para ela. E Jesus nunca fez promessa para a igreja. Esse tipo de promessa para poder te ganhar. Não. Ele sempre, você tem que tomar aqueles que queriam seguir Jesus. Ele diz: olha, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seu ninho, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Você quer ir atrás de mim? Você quer ir comigo? Eu não sei se aquele rapaz seguiu Jesus. Mas quando tem que revelar a pessoa, Jesus mesmo chama ele e diz: entra aqui, vem aqui ver onde eu moro, minha aldeia. Vem cá na minha aldeia, entra aqui. Esse é o eleito. Amém, amém. Estou pensando aqui em maior glória. Esta aqui para mim foi uma maior glória do que a de Moisés. E estando ele ainda a falar, porque Pedro, nós queremos fazer é bom, senhor, se queres façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias. Ele não pensou assim: vamos fazer um tabernáculo aqui, e eu vou ser o pastor,
e o João ali também vai pastorear o outro, e o Tiago também. Não, ele falou até certo. É bom ficarmos por aqui. A coisa está tão boa, Senhor. Esta glória está tão boa aqui. Esse lugar, esse monte transfigurado, está tão bom que o Senhor se transfigurou. E agora eu não vejo só o Senhor, tem Moisés e Elias também. A coisa está boa aqui, Senhor. Mas é bom fazermos 3 tabernáculos. Vamos separar um do outro. Vamos separar a lei, da graça, dos profetas. Vamos separar. Vamos misturar elas todas também. Ele diz, não. A voz veio e disse, esse é o meu filho amado. A ele ouvi. Estando ele ainda a falar. O que quer dizer isso? Pedro estava falando, o Espírito Santo cortou. Pedro estava falando, Deus cortou. Estando ele ainda a falar. Faz uma tenda para Elias, uma para Moisés, uma para ti, Senhor. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Esta aqui é a maior glória. Você vê, ela é a maior glória. Você toma uma mensagem desta e você vê como isso deve incendiar o seu coração, a sua vida. Amém. Eu não quero deixar só em mim, não vou ter tempo de usar toda a mensagem. Eu quero, mas não tenho tempo. Eu vou fazer o Desvelar de Deus 131, 132, eu já falei alguma coisa, mas só para mostrar para você esse ponto aqui. Agora recorde, Moisés tinha a palavra. Agora recorde, depois que a palavra foi manifesta, Moisés era Moisés outra vez. Vem, mas enquanto aquela palavra estava nele para ser entregue, ele era Deus. Agora você vê, e Jesus era Jesus. Mas enquanto ele estava no monte da transfiguração, Jesus ainda apareceu Moisés e Elias com ele. Que coisa tremenda naquela hora. E aquilo estava apontando ainda para um trabalho futuro que Deus vai fazer entre os judeus. Porque quando eles desceram do monte, eles perguntaram, por que diz os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Aí Jesus respondeu o que nós estamos crendo aqui, o que nós estamos comendo aqui. Jesus respondeu, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isto é, Elias vindo primeiro, ele vem para os gentios. Mas quando ele vier, Elias com Moisés, já não é para gentil mais, é para os judeus. A coisa está tão clara, a própria Bíblia tem a revelação de tudo, só engana quem quer. Apocalipse 11 é exatamente aquele cumprimento de Mateus 17, quando aparece Moisés e Elias. Aleluia. Pois ele não era mais Moisés, ele tinha a palavra do Senhor para aquela era. Ele havia sido mudado, ele era um sujeito diferente. Ele veio com a palavra e ele colocou um véu, diz a Bíblia, sobre a sua face, pois ele tinha a palavra e ele era a palavra para eles. Mas ele tinha que velar aquela palavra. Jesus era a palavra muito superior. Porque é a palavra, o ministério que permanece. Aquele que manifestou em Moisés um ministério transitório, que teve que cobrir a face. E Jesus, com o ministério que permanece, não precisou cobrir a face. Olha para ele. Olha para ele. Você pode encará-lo. Deus veio à vista de todos nós. Deus se fez carne em Cristo, para que hoje ele pudesse fazer outra vez, na última glória, aos gentios. Esta é uma maior glória. Se você vê a glória do Cordeiro, a glória da graça, a glória da intercessão, ela é tremenda. Oh, meus irmãos, você deveria ver a glória pela qual estamos vivendo agora. Esta glória de Apocalipse 10 não é o William Branham. Esta glória é muito maior. Com Moisés, eles não podiam olhar no rosto dele. Com Jesus, apareceu Moisés e Elias. Mas nesses dias, em 28 de fevereiro de 1963, o que apareceu não foi 2 nem 3, foi 7. A glória maior, você vê uma maior glória nisto.
É o mesmo Deus. É o mesmo Deus, simplesmente ele tinha que chegar a esta condição, porque ele prometeu que isto seria dado a conhecer somente nesse tempo final, a sua glória para os gentios. Irmãos, nós deveríamos ser as pessoas mais alegres, mais satisfeitas, mais felizes de ter o que nós temos. Esta glória é a maior glória. Não é minha, não é de William Branham, esta é a glória de Deus. O que você acha, aquela coluna de nuvem que veio sobre o Monte Pôr do Sol? Não era o William Branham. O William Branham era o natural, que estava tirando carrapicho da calça, da perna da calça. Ele tirando carrapicho, e o sétimo anjo desceu daquela coluna de nuvem e catou o William Branham e levou para dentro daquela nuvem. Sétimo selo 201, se você não crê, vai ler. Talvez é difícil crer no que a gente fala, né? Vai ler. Eles. Tem outro parágrafo que ele diz assim: eles me pegaram e levaram para dentro da nuvem formada por eles mesmos. Aquela era a maior glória. Irmãos, Deus não está regredindo, não. A glória é maior. Ele não está regredindo. Se no Monte da Transfiguração foi tremendo, e se no monte, lá no Monte Sinai foi tremendo aquela glória da lei, e se no Monte da Transfiguração foi tremenda aquela transfiguração, e no Monte Pôr do Sol, sempre no monte Deus está manifestando a sua glória. E nesse monte sempre tem um Moisés natural, sempre tem um Pedro, Tiago e João natural, e no Pôr do Sol tive o William Branham natural. Sempre um homem e Deus operando a maior glória num homem, numa carne. Era difícil ver, mas Deus estava velado atrás daquela roupa de jeans. Deus estava velado atrás daquela roupa de caça. Deus estava velado atrás daquele pescador. Eu gosto de ver isso. Deus em simplicidade, Deus atuando. Agora Deus está velado atrás dessa mãe de filhos. Deus está velado atrás dessa moça honesta, que guarda o seu corpo, que não vende o seu corpo. Deus está velado nesse pai de família. Deus está velado nesse pedreiro. Deus está velado aí. Deus está escondido aí nesse sapateiro. Deus está escondido nesse marceneiro. Veja a sua profissão. Deus está escondido aí, bem escondidinho. Dá uma olhada que você vê que é Ele. Pare e olhe para você ver. É Ele. Deus está numa carne. Sempre foi assim. E com a maior glória. Não se despreza Calvário, porque o Calvário engrandeceu a lei. Não se despreza a era do cordeiro, porque o leão engrandece o cordeiro. Oh, que maravilha! Você quer que eu seja cordeiro a vida inteira? Ele diz: agora chegou o tempo de Apocalipse 10, o tempo de Apocalipse 5 eu cumpri, fui cordeiro 7 eras da igreja, mas agora eu mudei, mas eu sou o mesmo. Aquele cordeiro é o leão da tribo de Judá, é ele mesmo. Aquele cordeiro é aquele leão que venceu para tomar o livro e desatar os seus 7 selos. Amém? Você vê aquela nuvem, irmãos, aquela nuvem de anjos que vieram da eternidade e que Jesus estava no meio da nuvem. O que adianta uma nuvem de anjos se Jesus não está lá? Hein? Que adiantaria uma nuvem de anjos se Jesus não está ali? Muito bem. Mais um pouquinho aqui, 132, o desvelar de Deus. Agora veja, se Moisés, irmão, isto vai ser um insulto. Mas se Moisés, como Paulo disse aqui em 2 Coríntios capítulo 3, se Moisés tivesse que velar a sua face com aquele tipo de glória entre si, porque aquela era a glória natural, aquela era uma lei natural, e se Moisés, sabendo que aquela lei tinha que perecer, mas a glória era tão grande que cegou as pessoas. E você sabe que a glória da lei foi tão tremenda que cega os judeus até hoje.
A glória da lei, a glória do sábado foi tão tremenda que cegou os sabatistas até hoje. E Deus já removeu o véu, tirou o véu e mostrou agora: eu estou em carne, Jesus Cristo. Mas a glória era tão grande que cegou as pessoas, então eles tiveram que colocar um véu sobre a sua face. Quanto mais isto, quanto mais será isto? Pessoas espiritualmente cegas. Aquela glória tinha que acabar. Aquela glória da lei tinha que acabar, porque ela era transitória, ela tinha que passar, tinha que acabar. Porém, esta glória não acabará. Esta glória não acabará. Você vê a graça formada pelo Cordeiro e também pelo Leão, não acaba. Isto não acaba. Isto simplesmente aprimora mais o que Deus está fazendo por mim e por você nesta hora. Amém? Foi tão tremendo, e é tão tremenda a minha salvação, a sua salvação, a intercessão do Cordeiro foi tão tremenda que agora ele veio e a glória foi maior porque ele veio e bradou como leão. Se alguém pergunta, mas é outro, ele diz: não, eu sou o mesmo. Eu sou o Cordeiro que intercedi, mas agora eu sou leão. Eu me converti em leão. E eu estou aqui para declarar os mistérios, os segredos que eu disse que somente o 7º anjo saberia. Se arrumar um 8º não vai adiantar. Se pegar para um 6º, não vai adiantar. É no 7º. É 7ª era. E tudo isso cumpriu no tempo certo. 7ª era, dias de Noé. Gente, essa Bíblia está entrelaçada. Escrituras cumprindo, dias de Noé, dias de Ló. Você vê tudo isso em cumprimento. Era de Laodiceia, direito dos povos. Gente, o que você quer mais? Procure aí para você ver no mundo, se não é o tempo do direito. Direitos humanos. São direitos humanos. Que era? Filadélfia? Não, Laodiceia. Olha, mas vem cumprindo e pergunta para esse povo se eles estudaram Bíblia para saber que agora eles deveriam ter a lei do direito dos povos. Não estudaram Bíblia, não? É que o ímpio também faz coisas cumprindo a Bíblia. O ímpio faz. Por que homossexualismo no mundo? Para cumprir a Bíblia. Eles não são homens ruins. Não são homens ruins. Simplesmente falta um domínio, mudou a natureza. Ia ler isso aí para vocês também, que está na mensagem do profeta ali, mas no princípio não era assim. Mudou a natureza. Por que não mudamos a natureza agora para leão também, como o cordeiro mudou de cordeiro para leão? E sabe o que é isso? É rei. Sabe o que é rei? Reinar sobre você mesmo, sobre a carne, sobre o mundo, sobre o diabo. Você é rei. É rei, Cristo reina em você. Então eu tenho que pedir sempre: Senhor, eu não estou dando conta de reinar sobre certas coisas, e eu sou rei, e isso tem que me ouvir, porque palavra de rei manda, palavra de rei vale. Então eu quero isso daqui cumprido na minha vida. Você pode ver que você tem fraqueza, irmã, que você precisa reconhecer que também é uma filha do rei, e que Deus reina através de você aqui na terra. Que Deus reina através de você, meu irmão, aqui na terra, e que Ele quer falar, ouvir, andar, apalpar, viver através de você aqui nesta terra. E esta glória não é menor. Cada vez que Deus manifesta, a glória é maior. Quando Ele falou sobre João Batista, Ele diz: vocês pensam que ele é uma cana agitada por algum vento? Que a igreja fulana paga mais, ele muda de igreja só por causa do salário? Ele diz: João Batista não é assim, não. Esse daí não é assim. Ele não é cana agitada pelo vento. Você pensa que ele é profeta? Muito mais. Agora, quem estava, irmãos, presta atenção um pouquinho. Quem estava dizendo, vindicando o ministério de João Batista, era exatamente o homem que o povo religioso do dia não cria nele. Aquele povo religioso não cria em nenhum dos dois. Eles não criam João Batista, que parecia um louco.
a forma de comer, a forma de vestir. E eles olhavam para Jesus, esse daí também não. Não cremos nem em João e nem em Jesus. Naqueles dias era assim. Deus estava escondido num véu, que o homem parecia louco, e Deus estava atrás daquela pele. Deus estava chegando nas barbas de Herodes e dizendo, não te é lícito viver com a mulher do teu irmão Filipe. Herodias ficou bruta, a igreja fica má. Se a igreja está vivendo errada, se a mulher está vivendo errada, e se tem um profeta para corrigi-la, ela se enerva, se agita toda, como agitou Herodias, como agitou Jezabel, e como agita a igreja, mãe deles. Porque nós somos filhos da Nova Jerusalém. Nós não somos desta natural, nós somos da espiritual. Esta glória aqui é muito maior. Dê graças a Deus, o que Deus tem dado para nós hoje é muito maior. Veio João Batista, Jesus falou, ele é o maior. Dentre os nascidos de mulher não tem ninguém como João. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E ali estava o menor do reino dos céus, era Cristo. Ele se fez menor que os anjos, diz a Bíblia. Menor que os anjos, era maior do que ele. Aí que eles não criam mesmo. Está falando que esse homem é grande, que esse homem é poderoso, que esse homem tem glória. Que é isso? Isso fede pele de camelo, sem curtir. Olha a alimentação dele, não vive em nossas festas, não banqueteia conosco, não aceita o nosso sumo sacerdote falar. Anás fala, ele fala mais forte. Ele levantou até contra o rei e foi dizer para o rei que estava errado o casamento dele. Que homem é esse? Esse é louco. Agora, na verdade, Deus estava escondido atrás daquela pele. Bronzeada? Não. Feia. Feia. Deus estava lá. A pele de Jesus também bronzeada, não, feia. Como a raiz de uma terra seca, sem parecer e formosura. Deus estava escondido naquela raiz. A glória hoje é maior. Se João Batista era o maior naquele dia, se o Espírito Santo puder te mostrar que hoje o Elias desta era, o 7º anjo, era maior de todos os profetas. E cumpriu São João 14:12, que o próprio Jesus falou, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço e outras maiores do que eu, ele vai fazer ainda. Jesus falou. Isto cumpriu no irmão Brana. Glória maior. Não é o homem não, Deus no homem. A glória maior. Você vê que o rosto de Moisés, ninguém podia olhar para o rosto dele. E se você olhar para o rosto de Cristo no monte da transfiguração, você diria que era inferior. Não, porque aquele rosto de Moisés precisava de um véu, mas o rosto de Cristo, o véu já foi rasgado. Ele estava mostrando que o véu se rasgaria e nós poderíamos entrar. Véu adentro, aleluia. Esta glória maior, esta glória dos 7 anjos que vieram, e Cristo com estes 7 anjos no monte pôr do sol, em 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30, silêncio no céu, 7º selo na terra. Deus estava aqui. Deus, Jesus Cristo, estava aqui. Na foto se vê isso. Jesus Cristo estava aqui naquela hora. E agora, pensa que ele deixou a terra? Ele entrou nos selos. Ele diz, o irmão Brand diz, Cristo é os selos. Ele está nos selos. 201 dessa mensagem ao nascer do sol, né? 202, a mensagem ao nascer do sol. Amém? Para mim, isso está completo. Esta glória é maior. Não é a glória do homem, não é o rosto de Moisés. O de Cristo deu para eles poder ver, deu para Pedro conversar. Mas nos dias do irmão Brana, quando ele foi tomado para aquela nuvem de anjos, aquela glória era maior, porque era o tempo da revelação dos 7 trovões, mistérios que estavam cerrando a Bíblia por todos estes milênios. Agora temos uma Bíblia aberta, livrinho aberto. O anjo forte desceu, aquela glória maior, desceu do céu com o livrinho aberto.
essa glória é maior. Essa é maior. Porque até ali ele estava fechado. Qual que é a glória maior? O aberto ou o fechado? É o aberto. Então aqui está o livro aberto. Senhor, obrigado por podermos ter esta luz do livro aberto, da nuvem de 7 anjos com o Senhor Jesus Cristo no meio, e quando o 7º anjo passou onde estava William Branham, o arrebatou para dentro da nuvem onde estavam os anjos e foram formados pelos anjos. Aquela cabeleira branca do juiz, do grande rei, foi formado por 7 anjos da eternidade. Deus, ajuda-nos a temer mais ao Senhor, respeitar sua palavra e saber que esta glória é muito maior, porque a glória da revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, para um povo tão simples, tão pobre nesta terra, mas o Senhor sempre faz isto, dá este alimento ao seu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aceita a nossa gratidão por essa maior glória. Amém, Senhor. Amém. Tens vida em olhar para a cruz de amor, disse Jesus, olhai para mim. Ouro e bens perdem seu valor na glória que vem dessa cruz, ó sim. Num olhar tens vida assim, num olhar a cruz de amor, bênçãos e salvação, num olhar a cruz de amor, amável sorriso então senti, quando olhei a rude cruz, tudo mudou ao prostrar-me ali, poder possuiu-me celeste luz. Num olhar tens vida assim, num olhar a cruz de amor, bênçãos